Olá! Venho aqui contar a minha história e lembrá-los do quanto é fácil colocá-los uns contra os outros, ainda mais vocês que não sabem lidar com as próprias limitações. Ainda me lembro daquela primeira febre epidêmica no hospital de Londres e como foi fácil para vocês darem o caso por concluído. As palavras ainda ressoam aos meus ouvidos. Surto não resolvido. Se era eu, vocês nunca saberão, e não sou eu que vou dizer, já que confundir a mente de vocês e vê-los perdendo o jogo de cintura tornou-se a minha piada diária. Gosto de rir da forma como vocês perderam a escuta, ou nunca tiveram-na. Às vezes me pergunto se é tão difícil assim lidar com tanta impotência, a ponto de ficarem surdos. Eu não saberia dizer, depois de tantos anos saindo por cima. Vocês se lembram daquela nova infecção na Islândia? Foram cerca de 70 surtos de doenças semelhantes. As manchetes não cessavam. Epidemia inexplicável em convento. Vírus da fadiga? Novo tipo de pólio? Gripe misteriosa? Ponto para mim, isso é. Vocês jamais saberão. Já que os casos foram arquivados de forma inconclusiva, confesso que adoro isso em vocês. A cada dia que se passa, o jogo se torna mais fácil. Ai, ai, se não fosse tão engraçado assistir de camarote os conflitos entre vocês. Me pergunto quando foi que vocês perderam a lógica do funcionamento do corpo humano, porque dessa lógica eu entendo bem. E posso dizer, está tudo claramente interligado. Vocês realmente acreditam que é possível separar o psicológico do físico? Quanta bobagem! É no mínimo curioso como o indivíduo perde energia, que já não tem, se questionando sobre sintomas exacerbados e tão evidentes, por terem ouvido. É psicológico, é coisa da sua cabeça, de alguém que não estava disposto a lidar com a própria falta de saber. É, deve ser mais fácil dizer isso do que se perder em investigações. E te digo mais: não faz muita diferença saber o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. É apenas óbvio que eles dependem um do outro e afetam um ao outro em maiores e menores proporções. Quando foi que vocês se esqueceram que conhecimento nunca é demais? Ainda me lembro daquela possível epidemia de mononucleose, ou talvez uma possível síndrome viral que era caracterizada por fadiga extrema e debilitante, além dos problemas cognitivos. Os resultados laboratoriais não identificaram causa viral e nem anormalidades no sistema imune. Em vez dos pesquisadores cogitarem que se tratava de algo que poderia envolver critérios ainda não conhecidos, resumiram tudo aquilo em histeria pura e foram esquiar. O mais engraçado disso tudo, mais de 30 anos depois, eu ainda não faço parte dos conteúdos abordados nas aulas das faculdades que são voltadas para a área da saúde, mesmo com o estrago que eu faço. São sintomas persistentes por mais de 6 meses de fadiga extrema, disfunção gastrointestinal, dores, alterações cardíacas, problemas cognitivos, tontura ou náusea, distúrbio do sono e mal-estar após esforço. Ainda assim, não há nada melhor do que me deliciar com a confusão que vocês fazem entre vocês mesmos. Afinal, é impagável me deparar com os pacientes desamparados em meio a tantos sintomas físicos e psíquicos. Ainda me lembro daquele paciente, aquele que estava com sintomas desautonômicos exacerbados, que nunca viu os seus médicos conversarem entre si, e menos ainda com um psicólogo. Enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista. O que são mesmo? Ainda dou risada do cardiologista que trocou uma das medicações que interferiu no funcionamento das medicações neurológicas, que atrapalhou os quadros depressivos, e ainda tinha aquele médico, aquele que se achava mais médico do que os outros, e por isso achava que não precisava trabalhar em equipe, que tirou o remédio da pressão e desencadeou outros sintomas gastrointestinais, e ainda assim se recusava a falar com o gastro, que também não tinha interesse nenhum em se comunicar com os outros, muito menos ouvir o psicólogo, que acompanhava o paciente semanalmente. Afinal, o psicólogo nunca sabe de nada mesmo, né? No fim de tudo, o paciente seguiu desamparado, tomando decisões que nunca esteve apto a tomar,
depois de se revoltar com toda a equipe, aquela mesma equipe que só não se destruiu porque nunca soube que era uma equipe. Continuo aqui, firme e forte, cada dia mais presente. Ultimamente sinto que subi de cargo quando me correlaciono ao pós-Covid. Às vezes, ainda me pego imaginando quantos ou quais dos seus precisarão ser atingidos para que eu seja levada a sério e então comecem a perceber o indivíduo como um todo. Assinado encefalomielite miálgica, a vulgo síndrome da fadiga crônica.